Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, tudo bem? Boa noite. Oi, Bocardi, me ouve? Sim. Ah, sim, porque tinham me ligado bem na hora de eu entrar no ar. Começou a vinheta, ligar e derruba a nossa conexão, esse tipo de coisa, enfim. Estou tentando derrubar as mulheres de todo jeito nesse dia, tudo bem? Seguimos firmes, Vera, boa noite. Se for notícia, pode apurar aí e a gente volta já já. E o pior é que a notícia, mas eu pedi para a pessoa escrever em vez de então ligar. Tá. Então, enquanto você recebe a mensagem, vamos ouvir a Vitória Abel trazendo informações para a gente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Isso vai ser parte também da nossa conversa aqui no Viva Voz. Vitória Abel, diga lá. É isso mesmo, Bocardi, Vera e também Carol. O deputado estadual por São Paulo, Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, pediu a desfiliação do Podemos hoje, partido que ele estava há pouco mais de 30 dias. O partido já acatou o pedido e Arthur Duval deixou a legenda, portanto, nesta terça-feira. O deputado também decidiu se afastar do MBL, o Movimento Brasil Livre, lembrando que ele era pré-candidato ao governo de São Paulo pelo Podemos. Arthur Duval, só para a gente lembrar, disse na última sexta-feira, em áudio divulgado, que mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres. Em áudio gravado hoje para a imprensa, o deputado afirmou que não quer prejudicar a vida política dos outros colegas por um erro dele, mas disse que não acha justo ele perder o mandato pelas falas. Agora, pedir cassação por causa disso, né? O mandato todo ser jogado no lixo por causa de fala vazada em grupo de futebol, né? Então, primeiro que abre um precedente muito perigoso de você ficar abrindo cassação por áudio vazado, né? O Brasil vai ser assim, um país onde o deputado que foi pego com dinheiro nas nádegas, tá tudo bem com ele, né? E o deputado que teve áudio vazado foi cassado, né? É esse o recado que a gente vai passar? Na Assembleia Legislativa de São Paulo, o Conselho de Ética recebeu pelo menos 12 representações contra o deputado, a maioria pedindo a cassação de mandato, e amanhã deve acontecer a primeira reunião do Conselho de Ética para análise desses documentos das representações. Bocardi. Obrigado, Vitória Abel. Então vamos lá, agora 6h06, a hora até dobrou para a gente começar para valer então aqui o nosso Viva Voz. Daí, Vera Magalhães, saiu por onde deu e está tentando agora salvar o mandato. Pois é, Bocardi, obrigada, Vitória, né? Sempre precisa aí nas suas informações. Esse caso é um caso emblemático para a gente abrir o Viva Voz do Dia Internacional da Mulher. Porque esse deputado está dizendo que ele sofre um processo de cassação do seu mandato só porque teve áudios vazados. E não é disso que se trata. O processo de cassação do seu mandato se deve ao fato de que estes áudios vazados, que trazem a voz dele e não nenhuma montagem ou nada que ele não tenha dito, mostram um deputado em conduta indecorosa. Os processos de cassação de mandato se devem a algo chamado decoro parlamentar, que acompanha o deputado não apenas quando ele está no exercício do mandato dentro das dependências da Assembleia Legislativa, mas em todas as suas demais atividades, né? O deputado que ele menciona, que aliás eu acho que é um senador, pego com dinheiro nas nádegas, também não estava no exercício do mandato. Tudo isso é quebra de decoro. E a gente não sabe se ele de fato terá o seu mandato cassado, mas as representações contra ele no Conselho de Ética se devem não ao fato de que ele teve um áudio entre seus amigos vazado, uma coisa inocente, mas sim que ele mostrou uma conduta sexista, misógina, machista, até mesmo patológica, porque demonstra ali uma certa tara sexual por mulheres em situação de extrema fragilidade, refugiadas de guerra, vítimas de uma guerra que atingiu em cheio famílias e deixou mulheres mais desamparadas e mais vulneráveis do que normalmente. Portanto, é disso que se trata, é esse o processo que ele vai enfrentar.
E é engraçado, né, Bocardi? Porque tem uma coisa em grupos como o MBL, que agora ele tenta separar da sua conduta, mas ele estava na Ucrânia no que ele chama de missão do MBL, propagandeando essa missão o tempo inteiro, acompanhado do coordenador maior do MBL e citando esse coordenador ao lado dele, porque dá para ouvir a voz do Renan Santos nos áudios, como alguém que é um especialista no tal do Tour de Blonde, que seria um tour por países europeus para pegar loiras. Então é tudo muito asqueroso, tudo muito ilustrativo de como alguns grupos políticos brasileiros, sobretudo os mais radicais, veem o papel da mulher, e foi sendo reiterado mesmo depois do vazamento do áudio. O próprio Renan Santos, numa live ontem, invadiu a live, falou, olha, não dá para aceitar uma palhaçada como essa, vão caçar o Arthur, e tacou uma caneca em direção à câmera. Ele taca uma caneca e fala um monte de palavrão e fala, vão lá para o Telegram. Atenção, abrindo muitos parênteses. Telegram, esse ambiente não regulado de trocas de mensagens e difusão de mensagens em massa, que a Justiça Eleitoral está prevendo que vai ser um dos principais campos de disseminação de discurso de ódio, desinformação e fake news durante a eleição. Vão lá para o Telegram que eu vou dar instruções a respeito do que os militantes do MBL devem fazer. É milícia, portanto, né, quase. Constranger deputados, M de milícia. né? Fazer manifestações muitas vezes violentas e antidemocráticas contra a cassação do mandato, ameaçar esse ou aquele, como já vem fazendo, inclusive publicamente. Chamaram a deputada Janaína Pascoal, com quem, aliás, eu não tenho nenhuma grande afinidade ideológica, mas cujo mandato e cuja existência tem de ser tratados com respeito, chamaram a deputada de porca numa rede social. Então não é só áudio vazado, é todo um comportamento extremamente machista, misógino e sexista que parte de um deputado, portanto um parlamentar, um representante eleito e um grupo político que inclusive pede arrecadações, está toda hora ali mostrando o seu Pix para receber arrecadações. Tem uma academia que vai ensinar pessoas a se portarem politicamente. Esses estudantes recebem essas orientações nesses grupos, etc. Então é disso que se trata e é isso que a sociedade está cada vez mais atenta. E é muito engraçado que quem se fez apontando o mimimi dos outros agora haja com tanto mimimi quando é pego em uma situação bastante indecorosa como essa. Ô, Carol, antes de você seguir, só para contemplar duas aqui, de algumas, porque são mensagens muito semelhantes. E a Vera, a gente não abordou esse ponto especificamente. Sebastião, interior de São Paulo. Mamãe Falei tá querendo dizer o seguinte, vamos nivelar por baixo e não por cima, só piora a situação dele. Melhor calar-se e aguardar a punição que seja caçado. E é porque a história que é essa daqui, da outra mensagem aqui, que essa é do Douglas Calderoni, de São Paulo. Fala, machistas e desumanas devem levar a cassação, assim como dinheiro nas nádegas. Mamãe, não nivele por baixo. Pronto, falei. Feliz Dia das Mulheres, ele botou. Porque é isso, Exato. Ele quer nivelar, cada coisa que ele fala é para piorar, não é nada que contribui, também diante do que já foi dito, vai contribuir de que forma? E é sempre esse tom de perseguição ao cidadão de bem, né? Como se o cidadão de bem tivesse sido perseguido. Aí fala lá nessa live que o cara tacou a caneca, vai deixar ser caçado, amanhã vai ser o Kim, depois é o Rubinho, como se houvesse alguma perseguição a todos os parlamentares do MBL. Não, gente. Simplesmente um deputado fez falas machistas, misóginas, toscas e vai arcar com as consequências disso, né? O problema não é o áudio ter vazado, o problema é ele pensar isso e ter dito isso, né? Não, e pelo contrário Exato. também, no templo da Assembleia Legislativa da conivência. Porque, falei isso ontem aqui, né? Aquela história, você apalpa o seio de uma pessoa, de uma deputada em pleno plenário, e aí você dá uma suspensão. Ou tem ou não tem, não existe meio termo. Não existe a palpada de leve ou a palpada forte. Não tem isso, gente. Pois é, Bocardi, o que eles devem estar percebendo é que, como a Assembleia foi muito condescendente com esse caso do deputado Cury, e também o caso do Frederico Dávila, que eu trouxe aqui ontem, e o Mamãe Falei já é reincidente em condutas impróprias lá dentro e já comprou
brigas com muitos integrantes da própria Assembleia, o que eles parecem estar sentindo, tanto pelo destempero na live, como pelo fato dele ter se desfiliado do Podemos e ter mandado cartas para os seus pares, dizendo que não será candidato à reeleição, é que talvez para ele a punição seja exemplar e talvez ele corra mais risco de cassação do que esses outros correram. Daí porque essas reações, mas aí é isso também, são vicissitudes da política. Algumas pessoas são cassadas, outras não, algumas têm um relacionamento que lhes garante não ser cassados. Esses julgamentos são, antes de tudo, políticos, muito mais que jurídicos. A gente vê, por exemplo, que a Dilma Rousseff sofreu impeachment e o Jair Bolsonaro, que construiu uma rede de apoio dentro da Câmara, não teve nem os pedidos analisados. Durante o mensalão, alguns deputados mais bem relacionados não foram cassados, enquanto outros foram. Então, isso acontece, isso é comum em parlamentos. Eles devem ter percebido que a batata dele está assando e aí estão fazendo essas tentativas, primeiro de descolar o MBL, segundo de dizer aos deputados que não será candidato à reeleição, como uma maneira de preservar o mandato e assim evitar uma inelegibilidade de 8 anos. Ele poderia ficar um tempo fora e voltar nas eleições municipais do ano que vem. Agora, Vera, esse Dia Internacional da Mulher teve de um tudo, né? Como se diz. Teve um evento sobre participação feminina na política só com homens. Teve o presidente Bolsonaro dizendo que as mulheres estão praticamente integradas à sociedade. Dá um cansaço, difícil, né? Dá um cansaço. Porque hoje eram 6 e poucas da manhã, antes das 7. Vera, é pensado. O mais incrível é que o negócio é pensado, né? A galera, não é que assim, do nada caiu do céu. Não, a galera pensa, vamos fazer um evento, fizeram um card, reúne. Né? Não, agora eu vou fazer aqui um pronunciamento pensado. É tudo pensado. Que pensamento é esse, Vera? É porque é isso que as pessoas pensam, Bocardi. Esse evento a que a Carol se referiu, eu fui bombardeada com ele ao abrir os olhos no Dia do Internacional da Mulher. Porque acho que a Natuza Neri perdeu o sono e resolveu tirar o nosso. Porque logo antes das 7 ela já tinha postado no Twitter dela uma repostagem do presidente da Câmara, Arthur Lira, parecia meme, mas não era oficial, com um folder convidando para... Não é um debate só, é um ciclo de debates, são muitos dias de debates sobre a participação feminina na política com todos os palestrantes homens. Ela conseguiu grandes palestrantes, o presidente da República, o presidente da Câmara, 2 ministros de Estado, o vice-governador de São Paulo, mas que comungam da condição de serem todos eles homens, muitos deles absolutamente despreocupados da participação feminina na política. O presidente Jair Bolsonaro é conhecido pelo seu vasto repertório de ataques às mulheres, de condutas misóginas. Ele já disse que uma deputada federal não merecia ser estuprada porque era feia. E, graças a isso, respondeu a um processo do Supremo Tribunal Federal. Ele já disse que deu uma vacilada e teve uma filha mulher depois de 4 filhos homens, né? É fraquejada, aliás, não é vacilada. Ele deu uma fraquejada e teve uma filha mulher. Então, é desse tipo de palestra que as mulheres estão tendo que aguentar no Dia Internacional da Mulher. Isso parte de um pensamento mesmo, por parte até dos organizadores. A detentora dessa revista é uma mulher, de que a participação feminina na política tem de decorrer de uma concessão dos homens. Aliás, nesse discurso do Bolsonaro hoje, depois de falar que as mulheres estão praticamente integradas à sociedade, ele atribui isso a uma ajuda dos homens. Com a nossa ajuda, ele fala. Então, quer dizer, não é ato falho, não é impensado, como o próprio Bocardi disse, é tudo decorrente de uma mentalidade que persiste na sociedade e que, em muitos casos, até se intensificou. Quando você elege para a presidência alguém que deu reiteradas manifestações sem depois pedir desculpa, né, ao longo da sua carreira, de que as mulheres são inferiores ou de que as mulheres são seres ali que merecem menos consideração na sociedade, isso se espraia de alguma maneira
como uma conduta para toda a sociedade, ou pelo menos para os apoiadores desse político, e isso vai contaminando mais setores da mesma sociedade. Qual era o tema mesmo do evento? Vocês têm fácil aí? Isso, participação feminina na política. Esse é o tema mesmo, né? É o tema, os organizadores eles vão nos dar uma aula sobre isso. Indagados, os organizadores disseram que as mulheres estariam na plateia. Gente, só rindo, né? Nossa, Ciclo Brasil de Ideias Mulher. Na Semana da Mulher, o grupo Voto fomenta, desta maneira, a participação feminina na política. E aí a foto do bando de engravatados aqui, exibindo seu poder. É isso. Praticamente integradas. É engraçado que o Bolsonaro, ele usa isso também, por exemplo, para os indígenas, né? Estão praticamente integrados. Então, que sociedade é essa na cabeça dele? A sociedade dos homens brancos, héteros, cis, né? A sociedade é essa. Quem diverge um pouquinho não faz, está praticamente integrado à sociedade. Vamos ler a íntegra da frase, né? Naquele meu tempo, é história. Mulher era professora ou dona de casa. Hoje em dia, como se ele fosse do século XIX, não era, né? No tempo dele, as mulheres já tinham feito a revolução, queimado o sutiã, o voto feminino já era uma realidade, já tínhamos mulheres, inclusive na política, mas enfim, naquele meu tempo, é história. A mulher era professora ou dona de casa. Hoje em dia, as mulheres são praticamente integradas à sociedade. Aí vem e professora e dona de casa não está integrada, né, à sociedade. E agora o puro crime do machismo. Nós as auxiliamos, estamos sempre ao lado delas. Não podemos mais viver sem elas. Ou seja, nós somos uma espécie de um adereço para que os homens possam viver. Porque como eles poderiam... E, presidente, só uma coisa, não é praticamente. Sem as mulheres, vocês não poderiam, de fato, viver. Porque... Olha só, os homens nasceram de um útero de uma mulher, então não é praticamente. Nesse caso é literal. Sem as mulheres, os homens, nem as mulheres viveriam. Mas esse seu conceito de viver sem elas é um conceito de servidão, né? As mulheres estão aí para servir aos homens para que eles possam viver melhor. Então, cada uma das palavras colocadas nesse discurso denota explicitamente o que o nosso maior mandatário pensa a respeito da condição feminina. Ele acha que mulher tem que ganhar menos, né? Já falou isso abertamente, que acabar com a disparidade de salários, né? Pode ser pior, que pode ser até pior para as mulheres. É isso que ele pensa mesmo, né? Pior ainda os aplausos constrangedores naquele ambiente depois dessa fala. Nossa. Olha, não é mensagem minha, tá? Isso. Oi? Pior foi que no evento aberto lá, pose para foto com mulheres, a banda do Exército, do nada, me saca um Smells Like Teen Spirit, do Nirvana. Quer dizer, nada mais assim distópico do que tocar Nirvana e falar em espírito jovem naquele ambiente. Com a banda com alguma mulher? Não, banda marcial ali, aquela coisa de banda mesmo de exército, nada de mulher. Ainda vai ter pronunciamento da Damares, hein? Vamos aguardar. Tem isso ainda. Bom, não sei o que estou dizendo, tá? Só estou contemplando as mensagens aqui. É o Roberval, Cidade Gaúcha, Paraná, mandando um recado para Vera. Ô Vera, tudo isso é porque o Bolsonaro nunca conseguiu ser mulher. Chegou no máximo a noiva do Aristides. Bom, Eita. Aí eu já não sei. Aí você pegou pesado, fofoca de internet. Por isso que eu tô... Vamos lá. Antes de mudar de assunto, tem um ponto que você ia colocar, essa questão ainda, com relação àquela cota de mulher, né? Que também nem é levado a sério isso também. O Senado teve o seu dia também de parabéns aí no Dia da Mulher. Resolveram fazer uma sessão para votar só projetos de mulheres. Pediram à bancada feminina uma lista de prioridades dos projetos das mulheres. Elas fizeram uma lista. O primeiro projeto era 30% de mulheres em diretórios de partidos. Segundo projeto da lista era 2 vagas, pelo menos, para mulheres em comissões. O Rodrigo Pacheco marcou a sessão, escolheu 8 projetos e tirou esses 2 primeiros. Deixou para depois. Falei com ele porque havia uma rebelião da bancada feminina com esse fato. A explicação que ele me deu é que precisa escalonar, não dá para votar tudo no mesmo dia e os projetos terão
votados a tempo e hora. Mas muito estranho que tenham sido tirados justamente os dois considerados mais importantes para garantir um mínimo de equidade na política, que é um dos terrenos, como a gente bem está vendo, em que o fosso entre a participação de homens e mulheres é maior, sendo que o eleitorado é composto por 52% de mulheres, portanto, nós não somos uma minoria, nós somos uma maioria minorizada. E aí ficaram para depois esses projetos em detrimento de outros, como dar o nome de uma jornalista à sala da Rádio Senado, uma homenagem justa, uma jornalista que morreu, que era muito presente no Senado, mas que certamente a autora de 2 desses projetos é a senadora Simone Tebet. Se ela fosse questionada, ela falaria, olha, vamos votar primeiro a cota de mulheres em diretórios de partidos, porque é isso que vai definir se as candidaturas de mulheres são para valer, se não são só de laranjas, etc. Depois, num outro dia, durante a semana, a gente vota a justa homenagem à jornalista e dá a ela o nome da sala da Rádio Senado. Porque numa escala de prioridades, todas nós reconheceríamos que uma é mais prioritária que a outra. Mudando de assunto, gente, vamos falar de combustíveis, porque esse assunto está bem quente. Havia expectativa de que o governo anunciasse algum subsídio, alguma coisa, mas a queda de braço não está fácil com a área econômica, com a Petrobras, né, Vera? Exatamente, Carol. Depois da nossa conversa de ontem, em que a gente discutiu as várias possibilidades postas à mesa, foi aventada naquela reunião entre o Bolsonaro e vários ministros e também a direção da Petrobras, a possibilidade de se fazer um puro e simples congelamento de preços. Enquanto durasse a guerra da Ucrânia, portanto a guerra sendo aí um pretexto para isso, não se daria nenhum reajuste. E aí fica sempre aquela dúvida, né? Quem é que vai pagar a conta? O congelamento leva à realidade de que você vai comprar lá fora mais caro, inclusive os nossos estoques estão baixando, e vender ao mesmo preço. Alguém vai ter de arcar com esse prejuízo. Pode ser o Tesouro, na forma de um subsídio direto da União, pode ser a própria empresa, na forma aí de uma decisão em que ela arque com esse prejuízo. Como não há consenso quanto a isso, a gente seguiu o dia de hoje ainda sem que algo seja anunciado. Avança a discussão daquele projeto que já está no Senado, a respeito do congelamento só do imposto estadual que incide sobre os combustíveis, mas como eu disse, a essa altura ele já está defasado, ele já não garante que você não vá ter uma alta de preços. Por quê? Ontem a gente falou como uma possibilidade, algo que hoje se confirmou. Tanto os Estados Unidos quanto o Reino Unido anunciaram que não vão mais comprar petróleo da Rússia, portanto um novo embargo, uma nova sanção atingindo o petróleo russo, e isso vai manter os preços pressionados e a alta do barril internacional tende a se alongar. Hoje foi consultado o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a respeito dessa possibilidade. Ele é conhecidamente contra qualquer medida heterodoxa para manter os preços dos combustíveis mais baixos. Ele foi contra, por exemplo, aquelas 2 PECs que acabaram arquivadas, e mesmo em relação a esse projeto do ICMS, ele também não é favorável. Certamente não será a favor de um congelamento puro e simples compulsório dos preços. Então a gente avança aí para o fim da tarde, o início da noite, ainda sem um anúncio, mas pode ser que venha alguma coisa ainda hoje, mais para o fim da noite. Mas está difícil, né, de encontrar alguém técnico, né, que apoie qualquer tipo de subsídio, né? A gente falava ontem aqui sobre isso, depois ouvimos da Visibersai, trouxe os números, inclusive, Miriam Leitão depois falou o valor que a Miriam trouxe hoje mais cedo, inclusive até menor do que ele tinha falado aqui do valor de subsídio diário que é preciso colocar. É muito, 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 muito dinheiro para você ter um resultado muito pequeno na redução do preço, se é que vai ter. Então é uma situação bem, bem difícil, hein, Vera, para conseguir... É mais fácil rezar do que fazer qualquer outra medida nesse sentido, né? Por outro lado, sendo realistas, né, para depois não nos acusarem, mas vocês também criticam uma coisa e criticam outra, repasse integral do preço internacional vai levar o litro da gasolina, por exemplo, a R$10. É algo impagável num país com salários que a gente tem achatados, renda achatada, desemprego alto e etc. Alguma saída vai ter de ser
conciliada aí por todos, né? Certamente vai incluir algum nível de subsídio sendo pago por algum ente. Vai ter de ser acordado. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. É muito dinheiro. E sob risco de faltar produto, né? Para além de ficar caríssimo, a gente estava fazendo uma entrevista mais cedo falando justamente sobre isso. No caso do diesel, por exemplo, 20% são importados. E aí, se a Petrobras vende aqui internamente mais barato, quem está importando importa mais caro, vão deixar de importar e pode faltar diesel. Aí para caminhão, aí tem problema de abastecimento, o negócio é seríssimo, né? Exatamente. O problema é nosso país, né? A fragilidade é muito grande, né? A gente fica muito dependente também, apesar de ser um grande produtor, a gente tem um sistema que é muito dependente e frágil, frágil a qualquer ação externa nesse mercado aí super globalizado. Então... Exatamente. Vamos para a música, mesmo. gente? Vamos. Qual a música? Vamos para a música. Não podia ser outra pessoa senão a nossa querida Rita Lee, que é um exemplo aí de luta, né? Ela está fazendo uma luta pública contra um câncer e sempre bem-humorada, sempre guerreira. E acho que é difícil alguém que tem um repertório com tantas músicas que retratam tantas coisas importantes a respeito do universo feminino. Ano passado eu acho que a gente terminou com Cor de Rosa Choque. E hoje a gente termina com outra dessas músicas, meio hino, que é Todas as Mulheres do Mundo, mas também podia ser Ovelha Negra, Pagu, ela tem realmente um vasto repertório, então vamos de Rita Lee. Mães assassinas, filhas de Maria, polícias femininas, nazis judias, gatas gatunas, quengas no cio, esposas drogadas, tadinhas malvadas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher é meio Leila de mim. Tá aí, Rita Lee no Viva Voz, Vera Magalhães, Carol Moran. Vocês comandam tudo aqui, boa noite. Boa noite, até amanhã. Feliz dia a todas as mulheres. Valeu, tchau, tchau. 6h30 vem aí o repórter CBN.